Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com Rosa dos Ventos Explica, hoje no episódio 9, falando dos impactos no ambiente, no meio ambiente e na sociedade, devido ao grande número de mortos, né, sendo enterrados em cemitérios, né, nas grandes cidades pelo Covid-19. A gente sabe que pandemias acontecem de tempos em tempos na história da sociedade, não é nada novo, mas a maior parte das vezes vai acontecer devido a alguns fatores. Falta de saneamento, falta de informação e também pela invasão do homem nos sistemas naturais e no seu funcionamento. Muito dessas pandemias, né, principalmente as mais modernas, poderiam ter sido evitadas caso a gente tivesse mais cuidado e prevenção, né, com esse tipo de ocorrência social. E as ações que podem prevenir fossem levadas um pouco mais a sério nas políticas públicas. O Covid-19 surgiu a partir da invasão do sistema natural, né, fez com que surgisse uma nova cepa do Covid que já existia. Essa cepa ela é mais forte, ela é mais resistente, tem um comportamento diferente da outra e deixou, né, e nos deixa, na verdade, nesse momento, como é muito presente, como é muito atual, com muitas perguntas sem resposta. A gente está vivendo, então, essa epidemia sem precedentes, né, nessa sociedade, com esse volume populacional, né, e esse número progressivo de mortes vai nos trazer outros problemas, além das perdas humanas e a falência do sistema de saúde. O sepultamento de corpos no solo vai levar junto agentes patógenos e elementos químicos, que quando se decompõem, pode vir a contaminar esse solo. Muitos estudos já apontam que além da contaminação do solo e da água, o processo de enterrar ou descartar corpos em covas também podem elevar a riscos epidemiológicos. Então, além da epidemia que já existe, esse processo pode estar nos trazendo futuros processos epidemiológicos a partir desse descarte de corpos. Vai elevar, então, esse problema a uma nova categoria, né, que talvez a gente nem conheça, que também não é somente ambiental, né, a gente vai ter também muitos prejuízos sociais, né, a partir disso. Como algumas pessoas acabam pensando que quando se fala disso, está se preocupando só com o meio ambiente, como se o ambiente e o homem não se relacionassem o tempo inteiro e o homem não fizesse proveito desse meio ambiente 24 horas por dia. A contaminação de um solo pela decomposição dos corpos vai depender de algumas características geográficas, como o solo e o clima. Outros elementos, como a declividade do terreno, a proximidade de lençol freático, o tamanho dos sedimentos, né, que vão ter nesse terreno, vão ser determinantes para a gente avaliar o risco que a população próxima a esses cemitérios corre, principalmente essas. Todo o processo de contaminação do solo vai ocorrer a partir da decomposição do corpo e contaminação do solo adjacente. Depois disso, né, também a partir disso, a gente tem o ciclo da água, né, como vamos dizer assim, o processador, né, o distribuidor dessa contaminação. Mesmo que a gente saiba, né, que existem outros processos, né, que podem trazer umidade para o terreno, né, outras ações, como a própria ação humana de lavar um piso, despejar água, etc., né, um vazamento, né, a precipitação, né, que é natural, vai ser o processo principal, né, dessa disseminação. Quando a precipitação cai sobre a área, né, quando chove, essa água vai se infiltrar no solo, a água da chuva, realizando um processo que a gente chama de lixiviação. Ele é mais ou menos como se fosse uma lavagem do solo, né, como se estivesse lavando o solo. Uma parte dessa água da chuva, ela vai escoar de acordo com a inclinação do terreno, né, vai de cima para baixo. E a outra vai penetrar no solo, né, e se deslocar até a maior profundidade que esse solo permitir. Isso vai depender, claro, do tamanho do sedimento. Outra parte, né, vai penetrar menos no solo e vai escoar também subterraneamente.
né, para áreas mais baixas. Geralmente, então, essa água se deposita nas áreas mais baixas, da mais alta para mais baixa. Dessa forma, uma parte, né, a mais perigosa, né, vamos dizer assim, é aquela que penetra mais profundo, é aquela que vai percolar, como a gente chama, até o fundo, pois ela pode atingir o lençol freático subjacente. Claro, nem todo cemitério, nem toda área vai ter um lençol freático subjacente, né? Isso vai depender muito, né, do tipo de solo que ocorre no local. E por isso, então, era muito importante, né, se estudar esses solos antes de instalar um cemitério sobre ele. Outro fator que influencia é a temperatura, né, e o tipo de clima do lugar. Quanto mais quente e mais chuvoso é o lugar, mais rápida vai ser essa decomposição dos corpos, e quanto mais arenoso o solo, mais profundo e rápida é a percolação do necrochorume. Então, para as camadas que vão conduzir, então, até o lençol freático e acabar também contaminando a água. Então, não é só contaminação do lençol freático, e sim do solo também. O necrochorume é uma solução, vamos dizer assim, viscosa, né, composta basicamente de água, com muita água, e que e que é muito rica em sais minerais e por decorrência disso tem muita substância orgânica. Ele possui, o necrochorume, muitos resíduos de medicação e radiação que a pessoa tenha utilizado antes de morrer, né, ao longo da vida, principalmente a radiação, se a pessoa fez um processo de quimioterapia, radioterapia, aquilo ali vai ficar no corpo emanando e contaminando o solo. Então, o necrochorume tem todos esses compostos, né, que vão sendo exalados no solo e na área do entorno. Geralmente, né, ele se forma, então, a partir da decomposição desse corpo, né, e um corpo médio libera cerca de 30 a 40 litros de necrochorume. Então, vocês imaginem num cemitério, né, que tem milhares de corpos, né, às vezes covas de 3 andares, né, onde existem 3 corpos em cada cova, essa quantidade, né, de líquido sendo expelido em direção ao solo. Quanto mais rápida e mais volumosa é a decomposição, ou seja, quanto mais corpos estão se decompondo e mais rápido for, mais desequilibrada vai ficar a flora desse solo. Porque coloca todo o sistema, né, todo o ecossistema, ou microecossistema desse solo em risco, né, porque está inserindo novos micro-organismos que não pertenciam àquilo ali numa grande quantidade de forma muito abrupta. Então, a gente está deixando esse sistema em desequilíbrio, e no caso do Covid-19, a gente nem sabe quais serão as consequências disso no futuro. O sistema natural, né, nesse sistema natural, as águas subterrâneas vão ser a área mais atingida pelos vírus e bactérias que vão vir do necrochorume. Aquíferos associados a nascentes e poços artesianos, né, que estão associados a isso, podem ser infectados diretamente e transmitir doença que tem vinculação hídrica, ou seja, que se distribui pela água. Como as já comprovadas, né, não falando do Covid, porque a gente não consegue comprovar isso ainda, mas as já comprovadas anteriormente, tétano, gangrena gasosa, intoxicação alimentar, tuberculose, febre tifoide, febre paratifoide e o vírus da hepatite A, entre outras doenças. Então, vejam, a gente já tem a comprovação de que algumas viroses se distribuem pela água. Como a gente pode confirmar que o Covid-19 também não vai ser uma doença de vinculação hídrica. É impossível afirmar isso agora, mas o histórico já deixa a gente em alerta. Apontam que quem mais sofre, as principais vítimas desse processo de contaminação do solo e da água, é a população mais carente, porque geralmente elas vivem nessas regiões e áreas das cidades, né, mais periféricas, onde não existe saneamento básico, né, e
Além disso, essas pessoas, pela vamos dizer assim, alimentação e estilo de vida, acabam por ter uma imunidade mais baixa e se contaminando de forma mais fácil. Esses cemitérios, geralmente, eles estão localizados em áreas mais periféricas, porque são regiões onde o valor imobiliário é bem menor. Essa falta de saneamento básico, então, faz com que essas pessoas nessas regiões mais periféricas e mais pobres, próximas a cemitérios, muitas vezes façam uso de poços artesianos. Então, essa água que vem dos poços artesianos, geralmente ela não tem nenhum tratamento, né? Nenhum tratamento químico da água. E muito menos essas pessoas têm condições de ter um filtro da água em casa. Então, a gente sabe que isso aumenta muito o risco por contaminação. Antes da pandemia, antes dela acontecer, a gente já tinha números que diziam que de 15% a 20% dos cemitérios brasileiros já tinham incidência de casos de contaminação do subsolo e da água subterrânea, né, do lençol freático, com a presença principalmente de íons de cloreto e nitrato, alguns vírus e bactérias e necrochorume nesse solo. Então, a maioria dos cemitérios dessas regiões, eles foram instalados justamente em áreas periféricas e sem nenhum licenciamento ambiental, o que nos leva e nos conduz a pensar que realmente as populações que já são mais afetadas por todo o sistema econômico e social ainda são afetadas por isso também. Quanto às consequências de médio e longo prazo dos enterros em massa, né, como estão ocorrendo agora, nesse momento, a gente nem sabe, porque isso nunca aconteceu antes nesse volume, a gente sabe que a maior parte dos cemitérios não tem nenhum preparo, né, e não tem nenhum treinamento para essa situação. É uma situação muito nova, né, mas a gente já pode presumir, a partir desses estudos anteriores, que quem vai ser mais atingido vai ser essas populações e também os trabalhadores desses cemitérios, porque eles estão em contato com esse solo o tempo inteiro, né? Eles estão ali em contato com esses cadáveres o tempo inteiro, então a gente sabe que os mais afetados vão ser essas parcelas. Um dos estudos mais recentes sobre o tema, que se chama Cemitério versus Novo Coronavírus, eu vou colocar as referências que eu estou usando aqui no vídeo, depois na descrição do vídeo ali no YouTube, é chamado, então, Cemitério versus Novo Coronavírus, Impactos da Covid-19 na Saúde Pública e Coletiva dos Mortos e dos Vivos também. Nesse texto, uma geógrafa chamada Francis Leile Lima analisou a consequência da correlação entre as mortes, né, do novo coronavírus e os cemitérios. Ela diz, então, né, no trabalho dela, que, que não é possível a gente afirmar ainda, por causa do tempo que a gente tem a pandemia, né, e da ocorrência da pandemia, que esse vírus permaneça no corpo após a morte. Porém, a gente já sabe que no processo de decomposição são liberados, então, diversos compostos orgânicos que causam o aumento da atividade de micro-organismos no solo, como é o exemplo dos coliformes fecais, que são muito presentes nesses ambientes. Esse processo intensifica a contaminação por vírus, não só o coronavírus, mas qualquer vírus, nas áreas próximas do solo, seja ele na água de aquíferos ou no próprio solo mesmo, né, como a gente pode dizer. A contaminação por esse volume enorme de corpos pode ocorrer a partir de meses, né, ou ter a duração de muitos anos, né, e o que a gente pode deduzir a partir de agora é como o processo já acontecia antes, o que é imprevisível é saber como isso vai funcionar daqui para frente, né, com uma coisa totalmente nova. É imprevisível saber quais serão as consequências diretas do vírus, né, nesse processo, né, das próprias, vamos dizer assim, sintomas e como ele se comporta no corpo humano, e quais são os resíduos que ele deixa a partir da presença dele nesse grande volume de mortos. A gente sabe também que a maior parte dos cemitérios, né, já iniciaram suas atividades, são mais antigos, né, cemitérios são locais mais antigos. O que se sabe, então, é que iniciaram as atividades até 2003,
não tinham nenhum tipo de legislação sendo aplicada para sua instalação, nem licenciamento ambiental, e muito menos foram regulamentados depois das criações das leis de proteção ambiental. Então, eles não passaram nem por uma revisão e um novo processo para ver se eles tinham essa permissão. Eles estão lá do mesmo jeito que eles estavam desde o começo. As consequências desse enorme volume de mortos pelo coronavírus vão além da saúde humana, é claro, né? A gente tem que ver as outras perspectivas e tentar apreciar elas dentro disso para não ficar uma coisa muito engessada. Esse processo pode trazer também sanções econômicas para o nosso país, ou para todos os países que não tiveram o cuidado, né, e a percepção de que isso seria um problema ambiental, e de contaminação de solo e lençol freático, que são fundamentais principalmente na agropecuária. Essa contaminação, né, pode atingir alimentos e animais, né, de produção para consumo humano, né, seja pelo escoamento da água, ou seja pelo uso da água para irrigação ou hidratação desses animais. Então a gente sabe o que acontece, que nenhum país sério importa produto de outro país sem fazer um teste, e isso pode gerar grandes problemas no futuro para a gente. Também não é possível a gente ignorar as consequências, vamos dizer assim, culturais do novo coronavírus. A gente tem que abrir mão dos ritos de passagem que muitas religiões têm, pode trazer consequências psicológicas muito grandes para essas famílias, porque elas estão cortando um processo que é de aceitação, né, da perda daquele ente querido. O fato de tu não poder se despedir daquela pessoa vai tornar o processo ainda mais doloroso e trazer depressão e um monte de consequência psicológica séria para as famílias que ficaram, né, para as famílias que perderam todo mundo, ficou só uma pessoa, etc. Então isso é uma consequência futura disso também, né. Se a gente for falar das pessoas que vivem em situação precária, isso ainda fica mais grave, porque essas pessoas vivem uma situação de abandono, solidão, às vezes não se sabe nem direito a origem dessas pessoas, elas vão ser enterradas em covas comuns, né, covas coletivas, nos cemitérios municipais e públicos, né, sem nenhum cuidado e nenhum amparo. Então, isso ainda torna, mais um fator que faz a gente refletir sobre essa grande quantidade de mortos. A gente vê esse número gigante de mortos em imagens, né, essas imagens que eu vou colocar aqui agora, das covas coletivamente sendo abertas, né, em cemitérios públicos, e assim, muitas fotos de exaustão dos trabalhadores de cemitérios, né, faz a gente ficar ainda mais desesperado com tudo que está acontecendo. A dor das famílias, que não pode dar um adeus para o seu ente, né, traz problemas humanitários também e sociais que a gente nem consegue medir ainda quais serão as consequências dessa catástrofe humana. Algo que já era ruim no nosso país, né, a pandemia acabou trazendo à tona toda a crise humanitária que a gente estava passando, econômica e sanitária, do sistema de saúde também. Se a gente soma tudo isso à pandemia, né, a gente vê um ambiente praticamente insustentável daqui para frente, se não forem tomadas algumas medidas urgentes e sérias. Muitos estudos apontam que a cremação ou a geração de cemitérios verticais podem ser a solução para esse problema. A gente sabe que a cremação também libera gases, né, que contaminam a atmosfera, porém não vai ser tão grave quanto uma contaminação de um solo e da água, porque isso afeta diretamente parcelas de população inteira, né, áreas da cidade inteira. A gente sabe também que a cremação é um processo caro, né, e que existem pouquíssimos crematórios em cada cidade. A maior parte das cidades nem tem crematório, né? Se tem um, tu tem que levar para outra cidade para cremar.
Então, esse é um problema que, do crematório. Religiosamente, a questão social, né, cultural, não permite, algumas religiões não permitem a cremação, então isso também é outro fator, né, que nos condiciona, talvez, como solução, o cemitério vertical, né, porque ele não vai ter contaminação do solo. E uma outra solução seria a criação de crematórios municipais para resolver esse problema. Então, crematórios municipais, públicos, que dariam acesso também a parcelas da população que são mais carentes de poderem utilizar essa solução. Em geral, quando se implementa um cemitério, né, é preciso seguir as mesmas regras que qualquer empresa, né, que represente um risco ambiental tem que seguir. Então, se ela vai causar impacto no meio ambiente, ela precisa fazer um licenciamento ambiental, seja o cemitério, seja qualquer outro tipo de infraestrutura. Isso se constitui, então, esse licenciamento ambiental em uma descrição categórica desse terreno e de o que cada ação dessa empresa, cemitério, etc., indústria, vai fazer sobre aquele terreno e como ele vai impactar aquele lugar. Né? Isso é rigorosamente instrumentado pela Lei 6.938, de 1981, da Política Nacional do Meio Ambiente, e essa lei tem como objetivo proteger o ambiente, né, nas áreas onde possam ser instalados ou ser construídos cemitérios para evitar as contaminações futuras. A questão é, existe fiscalização nesse processo? A gente não sabe. Então, aqui eu apresentei hoje o pouco que eu consegui entender desse processo, a partir do meu conhecimento geográfico e geológico. Eu espero que tenha sido instrutivo para vocês. Qualquer pergunta vocês podem me mandar. Vou deixar todos os links que eu usei na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, seguir o Politicamente Interagido, se inscrevam-se agora e eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada pela presença de todos, até a próxima!